patrocínio de manga de camisa do Flamengo é maior do que a maioria dos clubes de Série A que usam o Master. Então isso tem que ser levado em consideração e isso é inegável. Eu acho que a saúde financeira do Flamengo é um exemplo para qualquer clube e eles conseguem aproveitar todo esse potencial. É um baita trabalho que o departamento de marketing e comunicação vem fazendo. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informe. A partir de agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão Flamengo, que já se prepara para a próxima partida. Vai enfrentar o bom time do Bahia, que vem fazendo um bom início de campeonato brasileiro, agora com a SAF, né? Uma das poucas SAFs aí que vem colhendo bons frutos. A do Vasco vem dando totalmente errado. Já a do Botafogo também tá muito bem na temporada, assim como teve na temporada anterior. E no vídeo de hoje vamos ver ali o que a imprensa brasileira, como os jornalistas estão repercutindo esse aumento que teve ali do novo patrocinador do Flamengo. Na verdade, um aumento significativo que o Flamengo teve no seu patrocínio. Isso é muito bom porque traz ali uma grande credibilidade pro Mengão e mostra que ele tá negociando firme com aqueles que querem patrocinar a equipe. Não vai abrir as pernas, não vai dar mole pra ninguém. O Flamengo tá mandando muito bem nessa parte ali financeira na gestão e é isso que vamos acompanhar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, pedimos que deixe o like e inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informe. Claro, deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Por sinal, um programa muito bom que eu deixo aqui, sempre ressalto, porque é um programa bem legal que vale muito a pena vocês acompanharem, né? Então o link estará aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que Vene Casagrande e companhia falaram. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Você, como sempre, agregando. Sobre o Ayrton Lucas, eu não consigo cravar porque o Flamengo ainda treina terça e quarta. Hoje, às 15 horas, amanhã também às 15 horas. Vai que o atleta volte a sentir dores no local da contusão e aí ele não fique à disposição contra o Bahia. Mas se eu tivesse que apostar um VNBet aqui, eu apostaria um dinheiro que o Ayrton Lucas fica à disposição, porque ele treinou uma parte com o elenco na atividade de ontem e a tendência é que ele treine nessa terça e nessa quarta com os demais jogadores e fique à disposição. O retorno vem numa boa hora, porque o Fabrício Bruno suspenso, o Léo Pereira, que estava fazendo a lateral esquerda, pode fazer a zaga novamente junto com o Davi Luiz e o Léo Ortiz sendo mantido como volante, tendo em vista que o Alan dificilmente fica à disposição diante do Bahia. Ele está sendo preparado para voltar no final de semana contra o Fluminense. Então, novamente o Tite com muitos desfalques, mas se a gente for parar e analisar a ausência do Fabrício Bruno nesse momento, vai ser até benéfico para ele, porque é um jogador que está jogando na base de sacrifício, com muitas dores no tornozelo, e aí ele levou o terceiro cartão amarelo. Eu acho que é melhor ele ficar ausente contra o Bahia a ficar ausente num clássico contra o Fluminense. Então, são desfalques importantes, mas o Tite, pelo menos até o momento, está conseguindo dar conta do recado com a ajuda de jovens jogadores da base. Repito o que eu falei ontem aqui, jogadores têm sido muito importantes. O gol do Everton Araújo exemplifica isso. No banco de reservas, no jogo contra o Atlético Paranaense, eram 11 jogadores crias da categoria de base do Flamengo. Apenas o Gabigol não era. Então é só para valorizar o trabalho da diretoria e também das pessoas responsáveis pela categoria de base do Flamengo. O Pedrosa muda bastante com o Ayrton Lucas, né, no lugar de um improvisado zagueiro ali. O Léo Pereira não fez feio, mas não é a dele. O Ayrton Lucas apoia muito, muda o estilo de jogo do Flamengo, né? Boa tarde. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Não que o Léo Pereira tenha feito partidas ruins, muito pelo contrário. Eu acho que para um zagueiro ele se adapta muito bem ali na lateral esquerda, tem qualidade técnica para isso. Talvez não tenha a velocidade e a potência do Ayrton Lucas para chegar ao fundo, porque o Ayrton Lucas é um dos jogadores mais rápidos aqui do futebol brasileiro. Eu acho que a volta dele também é benéfica. Então o Léo Pereira deve retornar aí para a zaga. Eu acho também que a saída de bola do Flamengo ela tem uma qualidade muito grande quando ele está de zagueiro, porque é um cara que, como eu falei aqui, que tem um nível técnico alto, mas o Flamengo vem se dando muito bem, mesmo com esses desfalques. É uma equipe que está bem organizada, que encontrou outra característica. Talvez eu entendo esse Flamengo como um Flamengo mais vertical, mais direto do que é quando tem seus titulares. Só que tem que tomar cuidado com o grande adversário que é o Bahia. Eu encaro esse jogo como um confronto direto. O Bahia não só por estar na parte de cima da tabela, mas é uma equipe que é muito forte. Se você for parar para pensar, o meio-campo com Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, e aí você olha para as pontas. Por exemplo, na lateral esquerda tem o Luciano Juba, que é quase um camisa 10 jogando na lateral esquerda. O Gilberto na lateral direita, e aí eu acho que o Ayrton Lucas
volta e tem que explorar muito, porque o Gilberto é um bom jogador, um cara que tem experiência na Europa, um baita de um lateral, mas ele tem algumas deficiências na parte defensiva. Então o Flamengo pode explorar esse lado aí direito do Bahia. De qualquer forma, você tem Everaldo, Tassiano, é um time muito forte e que vai ser um grande desafio para o Flamengo. O Paquito tá lembrando aqui, reencontro do Everton Ribeiro com a torcida do Flamengo no Maracanã. Como é que você acha que vai ser o clima? Pois é, primeiro jogo dele contra a ex-equipe Flamengo. Lembrando que aqui ele é tratado como ídolo e não é por menos, né? A história dele com a camisa do Flamengo é uma história extremamente bonita. Eu acho que vai ser algo bem normal. Não acredito que torcedores irão vaiar o Everton Ribeiro, muito pelo contrário. Eu acho que vai ter até aplausos ali antes da bola rolar. É um jogador que tem uma história muito bonita aqui, mas eu também não sou a favor de homenagem, igual muita gente pensou que iria acontecer, homenagem para o Everton Ribeiro. Eu acho que não. Esquece a homenagem nesse momento, é um jogo extremamente importante, um jogo numa briga na parte de cima da tabela. Inclusive o Bahia, na minha opinião, ao lado do Botafogo, são dois times que podem tirar proveito bastante durante a Copa América. Porque se a gente parar e analisar, o Bahia só teve um jogador convocado e o Botafogo também, enquanto Palmeiras, Flamengo, outros clubes internacional tiveram muitos jogadores convocados para suas respectivas seleções. Então, acho que vai ser um reencontro bem natural. Eu acho que o jogador merece respeito, aplausos antes da bola rolar, mas depois que a bola rolar, é um adversário, tal como outros jogadores do Bahia. Flamengo é favorito por jogar no Maracanã também, né? Se fosse, de repente, na Fonte Nova, teria mais um equilíbrio. Apostaria na vitória do Flamengo, Pedrosa? Não sei se eu apostaria, mas dentro dessa análise aí... Casa um dinheiro no Flamengo, Pedrosa? Nunca casa dinheiro no Flamengo. Pedrosa. A única coisa que eu duvido. Então vai lá na tua apostinha lá, gravar no Mengão. É gol do Pedro, que aí tem acontecido com certa frequência, entendeu? Aposta no Flamengo que é dinheiro certo. Nada disso. Mas eu acho que o Flamengo é o favorito para essa partida diante do Bahia, com a sua torcida, num bom momento. Por exemplo, a gente já viu o Flamengo jogar no Maracanã nessa temporada com panela de pressão, com o Tite sendo extremamente pressionado. Agora não, principalmente depois do empate heróico na Arena da Baixada, eu acho que a torcida do Flamengo vai com uma vibe, digamos assim, de apoio o tempo inteiro, de seremos campeões, que o título do Campeonato Brasileiro é algo que a torcida do Flamengo sente falta, por exemplo, nas últimas temporadas. Então, na minha visão, o Flamengo tem tudo para vencer essa partida. Teremos 2 jogos, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu estarei presente. Amanhã tem o jogo do Botafogo contra o Atlético Paranaense. Na quinta tem Flamengo e Bahia, que são exatamente os 4 primeiros colocados na tabela. Você acha que pode mudar aí alguma coisa? Ou fica um prognóstico aí do Botafogo vencer, seguir na liderança? O Flamengo também venceu o Bahia ou pode ter uma reviravolta aí, Venê? São duelos, assim, parece até demagogia, mas de fato tudo pode acontecer. Não seria nenhum absurdo o Atlético Paranaense conseguir vencer o Botafogo, mesmo dentro do Newton Santos. A gente pode ver um Atlético Paranaense muito bom diante do Flamengo e também nenhum absurdo se o Bahia conseguir um resultado positivo ou até mesmo um empate diante do Flamengo. O Bahia, como o Pedrosa mencionou aqui, tem um meio de campo que é um meio campo de respeito. O time do Bahia é muito bom e o Rogério Ceni está conseguindo fazer um bom trabalho à frente do tricolor baiano. Mas, se a gente for parar e analisar, se eu tivesse que fazer aqui um palpite, digamos assim, eu aposto numa vitória do Botafogo, que eu acho que o Botafogo está vivendo um grande momento com o técnico Arthur Jorge, e apostaria numa vitória do Flamengo. Eu acho que aquele empate contra o Atlético Paranaense, pela forma que foi, pelo espírito dos jogadores, aquilo motivou não só os jogadores em si, mas também a torcida. O Pedrosa mencionou que em outros jogos aqui no Maracanã já teve uma panela de pressão, só que agora é diferente. O torcedor comprou a ideia, viu que os jogadores de fato estão afim de serem campeões do Campeonato Brasileiro. Foi um empate extremamente importante e diante do Bahia teremos o Maracanã de casa cheia novamente. A expectativa da diretoria é ter pelo menos 50 mil pessoas presentes no Maracanã, mesmo sendo uma quinta-feira, 8 horas da noite, um horário um pouco usual. Ô Pedrosa, eu acho que é um grande teste para o Bahia. Eu não vejo assim o Bahia já pronto para brigar pelo título, para se manter lá na parte de cima da tabela. Eu acho que esse jogo na quinta-feira no Maracanã pode até mudar a minha opinião. Eu acho que vai ser o teste para o Bahia mostrar que realmente briga pelo título. Vai bem na Fonte Nova, não vai tão bem quando sai, pega um Flamengo fora de casa, apesar do Flamengo estar com os desfalques, mas aí sim é o teste para provar que o Bahia pode ser forte fora de casa também contra o Flamengo. A questão do Bahia nessa temporada, Flávio, é que eu acho que
o Bahia, ele contratou os jogadores e também tem um técnico que estão acostumados a ganhar. O Rogério Ceni é campeão brasileiro pelo Flamengo, ele é diversas vezes campeão brasileiro como jogador, então ele conhece muito essa competição. Com o São Paulo, ele teve uma dinastia no São Paulo nessa competição. Além disso, também é um cara acostumado a ganhar título. Aí você para pensar em Everton Ribeiro, não preciso nem falar. A torcida do Flamengo sabe muito bem do calibre e da qualidade que ele tem. Então eu acho que a casca do Bahia, dentro do seu elenco, está se formando. Mal ou bem, Gilberto, grande jogador, o Vitor Cuesta é um cara que está acostumado com esse tipo de situação. Enfim, tem vários e vários jogadores que tornam o Bahia uma equipe competitiva. Agora, se vai ter fôlego para chegar até o final com Palmeiras, Botafogo, Flamengo, aí eu já não sei. Mas lembrando que no próximo dia 10 de julho já começa a janela de transferências. E o Bahia do Grupo City, com certeza vai se reforçar também. Então o campeonato muda quando gira essa janela de transferências. A gente pode ver outra vertente aí nessa situação. O Venei tem renovação de contrato no Fla, patrocínio, passa os valores aí pra gente, o patrocinador da camisa, aumenta. Pois é Assist Card, a gente pode falar o nome da marca, né? Já falou, Card, agora eu já falei, não tem mais o que fazer. Todo mundo vai ver. Mas é isso, fica aqui na parte de trás da camisa, abaixo do número, e o Flamengo teve uma renovação de contrato, e quando tem essa renovação de contrato com a empresa, tem uma valorização também. O atual contrato pagaria ao Flamengo 17 milhões de reais e agora no novo vínculo vai pagar 21 milhões e meio de reais. Então é uma valorização muito boa para essa propriedade aqui da camisa. O Flamengo vem fazendo um trabalho impecável em relação a isso. Essas receitas com patrocinador, o Flamengo vem fazendo um baita trabalho. A gente pode criticar bastante a gestão Rodolfo Landim em várias outras situações, mas em relação a isso, geração de receita, sobretudo com patrocínio no uniforme, é um baita trabalho que o Departamento de Marketing e Comunicação vem fazendo. Ô Pedrosa, só para encerrar esse assunto, a gente já fala do Felipe Luiz, o flamenguista não reclama de barriga cheia, não, dessa direita, os caras ganham tudo, valores absurdos, tem gente que ainda xinga o Landim, o Braz lá no Maracanã. Que isso, rapaz, se pegar outras diretorias por aí, eles iam fazer o quê, hein? Não, eu acho que assim, em relação ao potencial que o Flamengo tem midiaticamente, comercialmente, não tem o que falar. Os caras têm um baita de um patrocínio da Adidas, o patrocinador Master paga um grande valor, os outros patrocínios também. Patrocínio de manga de camisa do Flamengo é maior do que a maioria dos clubes de Série A que usam o Master. Então isso tem que ser levado em consideração e isso é inegável. A questão, muitas vezes, é a gestão do futebol. Eu acho que na gestão do futebol eles deixam a desejar em vários momentos, com palavras, por exemplo. A gente vê aí o Rodinei acabou de ser campeão europeu com o Olympiacos. Era um jogador que poderia muito bem estar no Flamengo até hoje. E o Flamengo sofre com essa lateral direita até hoje. Mas por uma palavra que não foi dita pela diretoria, ele foi embora. O Gabigol, a mesma coisa. Claro que o Gabigol também tem culpa em várias situações. Mas tinha um acordo feito com o Gabigol e não foi assinado e depois se enrolando. Então eu acho que a torcida ela cobra muito mais o Marcos Braz e o Rodolfo Landim em decisões do futebol do que de fato na administração, na saúde financeira do clube. Eu acho que a saúde financeira do Flamengo é um exemplo para qualquer clube e eles conseguem aproveitar todo esse potencial. E acho que mandaram também bem... Fala aí. O clube está faturando hoje mais de 1 bilhão de maneira assim, é algo assustador. Em números, essa gestão não erra, ela não erra, mas assim, é um trabalho muito a longo prazo. A gente está falando desde 2013 na gestão, Eduardo Bandeira de Mello, inclusive o Landim fazia parte da gestão também, isso precisa ser dito, outros VPs também faziam parte, como o Rodrigo Tostes, enfim. E ele sabe lidar muito bem com números. Só que o tato dele em alguns momentos, sobretudo na gestão pós-incêndio do Ninho do Urubu, com as famílias, é algo que também ele recebe muitas críticas em relação a isso, mas é a gestão de futebol. Pedrosa foi muito bem. Eu acho que a gestão de futebol, o departamento de futebol, às vezes deixa a desejar. A gente está falando de Marcos Braz, que é extremamente criticado por atitudes tomadas na temporada passada. Tanto é que nada o Flamengo ganhou e ele segue ali no comando e não vai cair. Para quem acha que o Marcos Braz um dia pode cair, Rodolfo Landim não tira o Marcos Braz, só se ele pedir para sair. E só complementando, Flávio, rapidamente, se você for parar para pensar, quando o Flamengo teve paz, quando teve um grande técnico, que era o Jorge Jesus, que blindou totalmente o futebol e conseguiu ter uma gestão de futebol ali, a bagunça acabou, e agora com o Tite. Anteriormente, Dorival fez isso também. Mas quantos técnicos passaram pelo Flamengo justamente pela bagunça que é as tomadas de decisão do Flamengo? Então, para mim, a cobrança do torcedor... A própria saída do Dorival foi o erro. Exato. Também foi o erro.
Então tá aí, né? Eles falando um pouco sobre a situação financeira do Flamengo, que é, por sinal, muito boa. O Flamengo, a cada ano que passa, ele vai diminuindo ainda mais a sua dívida. Acho que daqui a um tempo o Flamengo vai zerar. Imagina o Flamengo não dever um centavo pra ninguém. Tá louco? Isso seria espetacular. Poucos times conseguem fazer isso, ainda mais no Brasil, onde tem time que deve mais de R$1 bilhão. Então o Flamengo assim, é um exemplo a ser tomado, não só para os rivais, mas também para um exemplo mesmo para qualquer time de futebol que pense em se reestruturar, em buscar algo melhor. A gente viu, né, que tudo começou com Bandeira lá atrás, 2012, 13, onde ele falou, pera aí, a gente vai sofrer durante alguns anos, mas daqui pra frente o Flamengo nunca mais vai atrasar salário e nunca mais vai deixar a desejar, e foi isso que vemos na atual gestão e na gestão anterior também. O Flamengo mandando muito bem na parte financeira, até os antes ali, até os rivais são obrigados a reconhecer o quão bem está financeiramente o Flamengo, e é importante ressaltar, né, que deixaremos aqui na descrição o link do programa SBT Esportes Rio para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!